Olá, pessoal. Estamos ao vivo com o 6º episódio do podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E nesta edição estamos recebendo 2 mulheres que lideram as suas instituições. Quem está conosco hoje, e já agradeço pela presença, é a presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputada Ivana Bastos. Presidente, é um prazer recebê-la aqui no podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A senhora que já está no 4º mandato como deputada estadual, foi a mais votada entre homens e mulheres na eleição de 2022 e a primeira mulher a presidir a Casa Legislativa do Estado da Bahia. Mas para além deste currículo todo, conta pra gente um pouquinho quem é Ivana Bastos. Olha, Ivana Bastos é uma mulher determinada. É uma mulher que tem sonhos e que corre atrás. Eu estou no meu 4º mandato de deputada estadual, mas eu fui candidata 7 vezes. Nas minhas 3 primeiras eleições, eu fiquei como primeira suplente. Adiei a vitória 3 vezes. E no último que eu adiei a vitória, na 3ª eleição, eu perdi por 11 votos. Depois eu me elegi 4 vezes. Eu sou uma mulher que tem sonhos e que corro atrás. Sou mãe de 2 filhos, de Fernanda e de Jaime. Sou avó de 2 netos, de Pedro e Vinícius. E sou uma mulher que acredita na força feminina. Olha que maravilha, parabéns, doutora. Vamos dar as boas-vindas também à nossa anfitriã, doutora Camila Canário, defensora pública geral do Estado da Bahia. Nos bastidores, doutora Camila, falávamos sobre essa pauta da liderança feminina. A presidente Ivana foi a primeira deputada estadual mulher que ultrapassou a barreira dos 100 mil votos na Bahia. E você, este ano, tomou posse no maior cargo da Defensoria do Estado. Como tem sido lidar com os desafios de comandar uma instituição? E conta pra gente um pouco do que tem sido feito nesses quase 5 meses de gestão. Bom, para mim é um prazer estar aqui do lado da presidente da Assembleia Legislativa, a primeira presidente mulher frente a essa instituição de 190 anos, de mais de 190 anos. É uma felicidade muito grande estar inaugurando essa oportunidade, esse momento de dialogarmos sobre a força e a imponência das lideranças femininas. Bom, dentro da minha instituição, eu sou a 7ª defensora pública geral mulher. Para mim é uma honra muito grande, porque historicamente é uma instituição chefiada por mulheres, mas é sempre muito positivo para nós trazermos inspirações de força, de resiliência, de determinação, como é o caso da presidente Ivana aqui. Então, à frente da Defensoria Pública, os desafios de trazer a transparência, a inovação, a eficiência, que são os pilares da gestão. Obviamente que a gente sempre pontua algum nível de resistência, porque quando mulheres estão em cargo de direção e chefia, elas são em alguma medida questionadas, né, presidente? As pessoas sempre postam em dúvida as nossas capacidades, as nossas viabilidades. Mas, assim como a presidente Ivana, eu também me comporto como uma mulher bem determinada. Sei onde eu quero chegar e eu sei que a gente existe aqui para isso, né? Para mostrar para as mulheres que elas são capazes de conseguir o que elas quiserem. Vocês já perceberam, né? O podcast de hoje tá daquele jeito, com essas 2 grandes lideranças aí. Presidente Ivana, eu queria voltar naquela informação que a gente trouxe de mais de 100 mil votos. É a deputada mais votada da Bahia, Ivana Bastos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre esse número mesmo, assim, sobre o desafio, né, de ter alcançado uma votação tão expressiva, a maior votação entre homens e mulheres no estado da Bahia. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, foi fruto de muito trabalho, de muita persistência. Eu tenho um mandato municipalista. Eu sou uma deputada do interior. Eu venho da região de Guanambi, que é sudoeste da Bahia. Minha base eleitoral é a região sudoeste e a região da Chapada Diamantina. Então, eu venho do interior. E nós temos um trabalho pautado em melhorar a vida das pessoas, com muito respeito, com muito empenho. E o resultado dessa eleição de 118.417 votos. Olha que a Bahia tem 417 municípios. Foi o resultado dessa luta, desse trabalho. Então, a gente vê que nós estamos no caminho certo.
Logo quando eu comecei a minha carreira política, eu recebi muito. Não, votar em mulher e loira. Teve algumas lideranças de alguns municípios que não quiseram me dar o apoio, quando falavam que eu era uma deputada atuante, que estava surgindo ali uma nova liderança, eu vi muito. Loira e mulher, complicado, mas aí a gente teve que mostrar a nossa força, o nosso empenho. Eu comecei, a minha primeira eleição, eu tive 18 mil votos. Olha. Hoje eu chego a 118 mil. Eu fui de 18 mil votos para 24 mil votos, depois para 36 mil votos. Eu me elegi, Camila, com 45 mil votos. Eu me reelegi com 62. Depois eu tive 77 e agora 118. Mesmo, então, é uma guinada de muito trabalho, uma guinada crescente, mas de muito trabalho. Eu sou muito positiva. Eu acredito que você pode dar um não verdadeiro, como você dá o sim verdadeiro. Então, meus municípios, eu trabalho, primeiro eu tenho todos esses municípios que eu sou votada como amigos de vida, essas lideranças que me apoiam. E a gente tem esse trabalho de confiança, de fidelização, de um voto e de um apoio. A mulher, ela tem muito disso, porque ela faz também a política com o coração. Ela se envolve, ela sofre junto, ela sorri junto. Então, o resultado dessa grande votação é o resultado de muita luta, de muito trabalho. É bem importante, assim, quando a gente fala, né, das diferentes cidades onde a senhora teve voto, porque são cidades com características muitas vezes diferentes, com pessoas, né, que trazem realidades diferentes. Culturas diferentes. E eu acho que é um desafio também que a doutora Camila tem enfrentado aí, né, à frente da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que começa aí nessa expansão, atingindo cada vez mais cidades. Fala um pouquinho pra gente desse desafio, doutora. A gente vive essa necessidade de expandir, né, agora de uma forma mais cogente, porque é um imperativo constitucional que haja um defensor público em cada unidade jurisdicional. Mas, obviamente, a gente enfrenta alguns entraves de natureza orçamentária que nos impedem de executar essa expansão da maneira como a gente quer. Mas a gente sabe, tem consciência de que a expansão é um imperativo e isso é um compromisso da nossa gestão. Nós hoje estamos em 52, presidente, 52 comarcas das 203 que são necessárias. A gente sabe que não tem como retroagir. A gente precisa avançar nesse diálogo de conquistar cada vez mais espaço. E por isso que a gente tem defendido cada vez mais a importância dessa atuação voltada à força do interior, à defesa das municipalidades, porque há uma riqueza muito peculiar, né, no interior baiano. E há uma necessidade também, né, porque há um público vulnerável ali que a gente precisa alcançar. Então a gente vive esse propósito de expandir, né, com as dificuldades que a Defensoria Pública encontra, mas também com a esperança de ter em pessoas como a senhora uma inspiração, porque a gente sabe a sua defesa, o seu compromisso com a pauta de valorização do interior. Isso é muito importante, muito caro para nós. Presidente Ivana, a senhora que tem conversado e conversa com muitos prefeitos no interior do estado, né? Como é que a senhora enxerga a importância dessa expansão, assim, de levar de fato a defensoria para diferentes municípios? Olha, a defensoria tem um papel importantíssimo em respeito, em apoio ao ser humano. Nós temos a Defensoria Pública já no município de Guanambi. Nós temos pedidos aí para Palmas de Monte Alto, para diversos municípios nossos. Porque eu acho que foi com a doutora Camila que eu escutei uma vez, que ela dizia o seguinte: quando você bate na Defensoria Pública, sempre parecia que era a porta da esperança, porque aquela pessoa já tinha procurado várias instituições para pedir aquele apoio. Então, o papel da Defensoria Pública para o ser humano, ela é fundamental, ela dá dignidade, ela acalenta, ela dá apoio. E a gente precisa levar para mais municípios, a gente precisa levar para o acesso de mais pessoas. A Defensoria Pública faz um papel fantástico, certo? Ela tem um papel fundamental na justiça, na vida das pessoas, mas ela não chega a todos os municípios. E é um direito que nós temos. Como a doutora Camila disse aqui há pouco, nós temos problemas orçamentários, nós temos problemas até de número de defensores.
E quanto você vê que a Defensoria Pública é mais mulheres ali, é por isso que você vê que é a casa, é o carinho de mãe, quando uma pessoa chega para pedir o apoio a um defensor público, que chega numa defensoria, está ali, é a última esperança dela. Então, eu sou uma grande defensora da Defensoria Pública. Eu me coloco hoje inteiramente à disposição da Assembleia Legislativa da Bahia, à disposição da Defensoria, para que a gente possa construir juntas, doutora Camila, possa construir juntas, levar a Defensoria para outros municípios, que a gente possa expandir na Bahia, onde a gente precisa tanto. O interior é carente. Nós temos... A Bahia é muito grande, são 417 municípios. E vocês têm feito, assim, um trabalho assim, fantástico. Todas as vezes que a gente tem a oportunidade na Assembleia Legislativa de aplaudir, de fazer um evento público, de comemorar a data, nós temos feito. Mas agora eu estou dizendo aqui, agora não como a deputada Ivana Bastos, não como a mulher Ivana Bastos, não como a cidadã Ivana Bastos, mas como a presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. Somos parceiras. Você pode ter certeza que você pode contar conosco. Estou lá, de braços abertos, as mãos estendidas, para o apoio para esse trabalho brilhante de vocês. Pode ter certeza disso. Um apoio desse é um apoio de gabarito. Que maravilha. Doutora, explica pra gente, então, na prática, quais são os benefícios que uma cidade ganha quando a Defensoria chega nessa cidade, pra gente entender? Bom, essa pergunta é bem importante porque a gente pode mostrar a totalidade de alcance de serviços que a Defensoria Pública pode proporcionar. No campo do judicial, ela dá aquilo que mais importa, que é o direito de acesso à jurisdição. As pessoas têm o direito de levar ao judiciário as suas demandas e ter daquele poder uma resposta judicial para aquilo. Mas a atuação da Defensoria Pública é muito maior do que isso, ainda mais num momento que a gente vive circunstancial, onde se dialoga muito sobre métodos alternativos de resolução de conflitos. A justiça hoje está muito assoberbada, muito densificada, com uma quantidade muito volumosa de processos. Então, as pessoas querem resolver os seus problemas, mas não necessariamente e somente pela via judicial. Então, a Defensoria Pública pode ser esse caminho de extrajudicialidade, seja atingindo a singularidade de um problema daquela pessoa, que às vezes tem uma situação com a Coelba, com a Embasa, que a Defensoria Pública pode ali intermediar para poder resolver, seja para, em algum nível, ajudar aquela coletividade ou mesmo para facilitar o poder público na consecução de políticas públicas de uma maior eficácia e qualidade. Então, o defensor público ele tem uma participação muito importante, inclusive, em conselhos de direitos. Ele pode estar ali auxiliando o prefeito, né, em como dialogar melhor, em como melhorar a forma de alcançar e promover um serviço de qualidade com amparo na Constituição Federal. Então, a gente tem essa atuação muito ampla, que não é só uma atuação de advocacia, entre aspas, que é o que as pessoas assimilam de uma forma mais imediata. Então, a atuação do defensor público, principalmente no interior, é extremamente transformadora. Eu digo seguramente, presidente, que os municípios que têm defensoria pública vivenciam uma outra realidade. Não só porque a Defensoria Pública faz as pessoas alcançarem o senso de justiça, mas porque a Defensoria Pública é extremamente colaborativa, tanto dos entes privados, quanto principalmente do poder público das prefeituras. Não é à toa que a gente recebe muitos pedidos de prefeitos para poder levar nossa unidade móvel de atendimento, que por hora é uma amostra, né, do que a Defensoria Pública pode proporcionar, mas o ideal mesmo é a gente assegurar essa força dessas lideranças municipais para garantir um serviço perene e essencial, que é o de acesso à jurisdição. Maravilha. Eu queria que a gente acompanhasse na tela uma notícia. Deixa eu ver. Defensoria e UPB reforçam parceria para promover direitos durante São João. Doutora Camila, explica para a gente como é que tem funcionado essa parceria com a UPB, como é que foi essa parceria, né, aí durante São João e como é que tem sido. Foi um diálogo muito interessante com o Wilson, que é o presidente da UPB. Inclusive, ele mandou um abraço. A gente até tentou que ele estivesse aqui. Mande um abraço para a Ivana, eu gosto muito dela. E aí, assim, a gente começou essa conversa exatamente para poder identificar a forma como a gente poderia fazer essa expansão de maneira estratégica
e responsável, obviamente, porque a gente tem uma execução orçamentária que a gente precisa conduzir da maneira mais responsável possível e da maneira mais eficiente com os recursos públicos. Então, a UPB está nos auxiliando na identificação dos municípios de grande porte, de médio porte, de pequeno porte, para que a gente possa direcionar em alguma medida, né, os nossos recursos, tanto humanos quanto orçamentários, para esse preenchimento de uma maneira qualitativa, porque a gente consegue alcançar o maior número de pessoas e a gente traça uma linha de preenchimento do Estado da Bahia de uma maneira mais estratégica. O meu sonho é não ter defensor público só nas comarcas, é ter um defensor público em cada município da Bahia, alcançar os 417 municípios do Estado da Bahia. É isso, vamos em busca, né? Vamos em busca. Doutora Ivana, esse diálogo com os prefeitos, ele é fundamental, né? Para entender mais de perto como é que funciona. Aquilo que a gente falou lá no começo, né? Cada particularidade, o que é que tem em cada região. Como é que a senhora enxerga esse tipo de parceria com os municípios? Olha, os municípios que eu represento são amigos de vida. Os prefeitos são amigos e a gente chora junto, a gente sorri juntos. E são prefeitos que é fundamental que tenha essa parceria política, porque, na realidade, não adianta eu desejar para aquela cidade, olha, eu vou levar para aquela cidade um UBS. Se ele já tem a UBS, ele precisa ter uma creche. Então, isso, quem vive na cidade é quem sabe da sua necessidade. E essa parceria com os prefeitos tem sido, assim, fundamental. Com os prefeitos, com os vereadores, com a parte política. Certo? E aí a gente sonha junto, a gente quanto realiza, quanto vê que aquele sonho se tornando realidade, quanto você luta por uma obra, luta por um projeto para o município e que dá certo, você vibra junto. Eu vivo muito isso. E você precisa conhecer também o município, porque eu falo muito que o que os olhos não vê, o coração não sente. Doutora Camila, todas as vezes que eu vou ao município, eu volto muito mais comprometida. Eu volto com muito mais gás de correr atrás. Eu sou muito presente. Eu gosto de estar no município, eu gosto de ir na feira, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de conhecer aquele cantinho ali, eu gosto de viver ali para a gente saber, para a gente conhecer as pessoas, para a gente ver o que a gente pode oferecer para aquelas pessoas. E é conversando, né, com esses prefeitos que a senhora consegue, de fato, entender quais são as demandas para poder conseguir pautar isso, transformar isso em políticas públicas para retornar para o cidadão. Então, é o prefeito que faz esse link direto, né? Tem o prefeito, a liderança política, o vereador, que tem aquele link porque mora ali, porque conhece ali a cidade, vê o que é a necessidade ali daquele município. Você tem município que você está bem na área de educação, mas você não está bem na área de saúde. Sim. Certo? Você precisa está na prevenção, você não tem ali aquela especialidade médica. O presidente Lula lançou agora na Bahia, a Bahia tem feito história, que o mais especialidade, várias especialidades médicas para atender o povo pelo SUS, agora pelo SUS, através das policlínicas de saúde que vão atender no final de semana. Mas tem município que a demanda mais é um médico, um neurologista. Tem outro que é um médico, um cardiologista. Então, tudo isso vem de cada município. Então, essa realidade é que a gente passa a conhecer e a gente passa a fazer essa política, uma política que dê resultado. Maravilha. E é conhecendo, né, essa realidade que a senhora vai pautando, né? Pautando o que é importante. Dentro do que tem acontecido, quais são as principais iniciativas que têm marcado a sua gestão nesses primeiros meses? Olha, na Assembleia Legislativa é o compromisso nosso de levar os deputados, levar os projetos, as leis dos deputados para que a gente possa votar e se tornar lei. Nós, no primeiro semestre, nós tivemos uma produção recorde. Nós votamos cerca de 103 projetos. Projetos de deputados, projetos do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Executivo. A nossa pauta ali na Assembleia é discutir os problemas da sociedade, as demandas da sociedade. Nós temos as comissões temáticas. Nós discutimos muito o problema da Via Bahia. Nós discutimos muito o que está atingindo a Bahia, problemas de Coelba, problemas de Embasa, muita coisa que você vai linkando aí com a Defensoria Pública. Com a Defensoria Pública. Nós tivemos audiências públicas lá dos irrigantes da região do Oeste,
onde com 1000 problemas com a Coelba, que também chegou para a Defensoria Pública, o pequeno irrigante. Então, a gente tem feito esse papel de responder à sociedade. E agora, no segundo semestre, a nossa intenção, o nosso propósito é trazer a sociedade para dentro da casa, para que a gente possa dividir esses problemas e discutir esses problemas. Tem município, a Bahia é tão grande que nós temos hoje municípios que estão com estado de calamidade pública por falta d'água, por seca, falta de chuva. Nós temos cidades na Bahia que estão com estado de calamidade por excesso de chuva. Então, cada cidade, cada região tem sua situação, tem sua particularidade. Então, é isso que a gente precisa discutir ali na Alba. A presidente Ivana trouxe, né, que muitos assuntos que passam pela Assembleia, muitos eles comunicam com a Defensoria. E eu queria que a doutora Camila falasse um pouquinho como é que ela enxerga essa relação com a Assembleia do ponto de vista institucional. A Assembleia é um parceiro fundamental. Acho que é importante, né, a gente falar isso para quem está nos assistindo. Com certeza, com certeza. Nós tivemos, inclusive, ano passado, né, a primeira lei de iniciativa da Defensoria Pública reconhecida. Eu sei que houve um trabalho hercúleo de muitos deputados. Esse reconhecimento persiste por conta da presidente, inclusive, que já reforçou o seu compromisso com essa pauta, que é muito interessante. Nós temos diversos interesses ainda a transitar e a tramitar na Assembleia Legislativa, e a gente, inclusive, já teve a oportunidade de iniciar os diálogos preliminares com aquela casa, para poder exatamente levantar quais são os nossos problemas, as nossas questões, para que a gente possa levar as nossas demandas para aquele poder que é assim, sempre tão acessível e tão sensível, na verdade, né, ao que a gente precisa, porque é sabedor de que o que a gente precisa, na verdade, é atingir as usuárias e usuários do nosso serviço. Então, o beneficiamento da Defensoria Pública nada mais é do que o beneficiamento do povo que depende da Defensoria Pública. E agora eu queria trazer uma pergunta que eu acho que tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando aqui, mas eu queria muito enxergar, assim, como é que vocês veem isso, assim. A presidente Ivana falou de muitos números, falou de muitos municípios, falou de conquistas, de persistência, né, e de como ela enxerga essa Bahia. E eu queria entender, doutora Ivana, que a senhora falasse para a gente qual é o seu sonho de Bahia? Uma Bahia mais justa, uma Bahia onde que os baianos tenham mais acesso à educação, à saúde. Nós estamos investindo muito nisso. Nós estamos investindo na escola em tempo integral, que a Bahia, de ponta a ponta, são municípios com 15 mil habitantes, está recebendo escolas de tempo integral, são escolas fantásticas. Eu acredito muito que os meus filhos, os meus netos, vão viver numa Bahia mais justa, numa Bahia onde as pessoas tenham mais oportunidade. A gente está avançando pela educação. E o resultado da educação é o resultado de uma Bahia mais justa. Será o resultado de uma Bahia com mais inclusão social. E a senhora, doutora Camila, compartilha para a gente qual é o seu sonho de Bahia. Bom, é muito importante a gente reconhecer esse esforço no campo da educação, primeiro, né, que a presidente traz aqui, porque uma educação proficiente, ela produz resultados em todos os demais campos de políticas públicas. Então, uma educação em direitos também é uma das metas da Defensoria Pública. O que a gente espera, com certeza, é uma Bahia que reconheça a força dos direitos humanos, que reconheça a força das ideologias progressistas, que não tenha espaço para o preconceito, que possa entender, né, que a sociedade precisa ser inclusiva, plural, desprovida de qualquer tipo de situação que coloque as pessoas em mais potencial vulnerabilidade. Então, a Bahia que a gente espera é uma Bahia que também possibilite acesso à jurisdição para todas as pessoas. É uma Bahia colorida de verde, o verde da Defensoria Pública. Você sabe que minha cor predileta é o verde. Seus olhos que eu digam. Minha cor predileta é o verde. Olha que eu uso muito verde. E é esse verde que eu falo que é o verde bandeira, certo? Que é o meu verde, que é a minha cor predileta. Ai, que bom, fico feliz. A Defensoria Pública só tem a agradecer. Da Defensoria Pública, com a garota também, propaganda da dessa. esperança também. Presidente Ivana, eu queria que a senhora falasse, a doutora Camila falou aqui, pouco antes da gente começar, e eu queria dividir isso com você que está nos assistindo,
sobre a inspiração, né, que tem, sobre a trajetória, né, da senhora. Eu queria que a senhora falasse sobre essa responsabilidade, né, de ser uma mulher que inspira tantas outras. Olha, a responsabilidade é grande, porque eu tenho uma luta muito grande. Eu tenho um desafio muito grande de assumir, em 192 anos, a primeira mulher a assumir a Assembleia Legislativa. Mas eu acredito porque eu faço tudo com coração, com muita vontade de acertar. Eu tenho dado o melhor de mim, eu tenho me dedicado de 8 da manhã à meia-noite, todos os dias. Então, acho que se é inspiração, eu fico feliz, porque eu tenho essa trajetória de vida minha, tem sido com muita resiliência, agora com muita vontade no coração, com muita luta, muito choro, muita alegria também. Mas nós estamos vencendo barreiras. Eu acho não, eu tenho certeza, eu sinto, tenho vivido isso, que nós estamos avançando. Ainda falta muito, né, doutora Camila? Mas nós estamos avançando. E quando uma mulher chega ao espaço de poder, ela busca outras mulheres. E eu quero muito poder um dia dizer, olha, na política nós temos um número grande de mulheres, nós ainda temos muito pouco, não chega a 10%. Nós somos mais da metade da população, acho que 53%, 54%. Os 47%, os 42% que são homens são filhos de mulheres. Sim. Então, é o papel nosso esse de mulher. Nós precisamos também ocupar esses espaços de poder. E eu acredito, e eu recebo isso nas minhas redes sociais, que muitas mulheres me passam uma mensagem, olha, eu vou continuar na luta, você adiou a sua vitória, eu adiei a minha também, mas a minha vai chegar, eu acredito que é possível. E é esse o nosso papel. Mostrar para as mulheres que é possível uma mulher ser presidente de uma assembleia, ser deputada, estar na política, ser uma defensora pública, certo? E a mulher, ela inspira toda essa cadeia. Então, eu estou feliz, eu estou vivendo um bom momento, eu estou muito confiante, muitos planos, e com certeza, no final, o nosso legado vai ser de muito mais mulheres na política. É uma rede, né? Que uma inspira a outra, que inspira a outra. Então, são tantas mulheres se inspirando na presidente da Assembleia. E aí, a doutora Camila também, que está à frente de uma instituição, né? Que tem tanta capilaridade. E eu queria saber da senhora, doutora Camila, como olhar para a presidente Ivana com tanta inspiração e saber que a senhora também é inspiração para tantas outras, né? A presidente Ivana, ela é uma liderança que me inspira e eu preciso falar sobre isso. Primeiro, pela humildade que ela apresenta, né? Essa itinerância de Ivana, essa característica que ela tem de ir aos locais, para mim, representa uma força muito grande, porque é exatamente essa necessidade de se colocar próxima do problema. Então, essa postura de distanciamento, que em alguma medida, né, algumas pessoas fazem quando assumem cargos de direção e chefia, não é uma característica dela e não costuma ser uma característica de mulheres. As mulheres têm mesmo esse senso de demonstração de empatia, de afeto, essa necessidade de acarinhar em alguma medida, né? E por isso que a gente tem essa vontade de estar sempre próximo. Então, essa humildade que eu vejo, né, na presidente Ivana é algo que eu procuro trazer para mim. E eu sei que também é muito importante nós estarmos ocupando esses lugares de destaque, porque principalmente como mulheres, como profissionais, a gente inspira, mas quando as pessoas olham que vê uma pessoa mãe, uma avó, conseguiu chegar lá, essas métricas de invisibilização de mulheres, elas se enfraquecem em alguma medida, né? Porque as pessoas pensam, nos olham e acreditam que são capazes de chegar, né, de buscar, enfim, de perseguir objetivos profissionais, porque muitas vezes os afazeres domésticos fazem as mulheres acreditarem que há um lugar próprio para elas que é somente dentro de casa. Então, conciliar esses papéis, embora seja muito desafiador, obviamente, é uma medida de inspiração e é uma métrica de sucesso, a meu sentir, assim. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz também de participar desse momento, de estar aqui e dizer a vocês isso, né? Que é uma rede que
A gente também, eu olho para vocês duas e também sinto uma inspiração muito grande. Eu acho que as mulheres fazem isso. A gente vai inspirando umas às outras, né? A presidente Ivana, que fala sobre a persistência e a possibilidade de estar ocupando esse lugar. Doutora Camila aí, que tem enfrentado um desafio grande na expansão da defensoria. Então, eu acho que essa inspiração ela vai circulando. E eu quero agradecer a presença de vocês duas, em especial a presidente Ivana, que tem uma agenda tão disputada, que está em tantos lugares, né? E que faz questão disso. Obrigada pela presença no podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. E eu quero deixar a senhora à vontade para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, eu agradeço muito. Para mim foi assim, muito agradável. Eu ficava aqui mais 10 horas, se fosse, se você quiser. Muito assim, confortante. Tem sido essa luta nossa. Tem sido de uma mulher que faz supermercado, que vai na feira, que arruma guarda-roupa e busca isso, faz aquilo, porque nós somos todos iguais, né? Mas que dá para você também estar lá representando outras mulheres, estar lá lutando, correndo atrás, quanto você tem vontade, quanto você acredita. Eu estou feliz, agradeço muito e eu espero muito que a justiça seja feita. Que a gente tenha dias melhores, tenha pessoas melhores e que a vida possa nos ofertar muita coisa boa. Agradecer muito o convite, doutora Camila, agradecer muito o convite de poder dividir com a senhora essa bancada, né? Dividir com vocês duas essa bancada. Pode ter certeza que a gente vai ter outros podcasts. Ah, que maravilha. Doutora Camila, que alegria receber hoje a presidente Ivana nesse espaço. Eu acho que coloca, sem dúvida, o nosso podcast em outro patamar, né? Eu queria fechar com a senhora falando da importância dessa comunicação mais próxima do cidadão e da cidadã que a gente tem feito. Com certeza, esse podcast foi uma forma que a gente encontrou de melhorar a nossa interlocução com as nossas usuárias, com os nossos usuários, de trazer aqui lideranças importantes para o nosso Estado, para os seus próprios órgãos, porque essas lideranças falam por si, falam pela história da sua própria instituição. Para a gente é muito importante também ter esse espaço, porque a gente divulga os nossos serviços e porque a gente sustenta as nossas bandeiras, né? Ter uma liderança que defende a municipalidade, que defende a força do interior, que é alguém tão importante no campo do nosso Estado, dialoga, né, estritamente, muito proximamente, com a nossa necessidade de discutir o nosso processo de expansão de maneira responsável, eficiente, mas sempre avante, sempre adiante. E também coloca, né, a nossa instituição em evidência, porque é muito importante que as pessoas pensem e busquem os seus direitos e que elas tenham meios de fazer isso. E é o que a Defensoria Pública quer, viabilizar direitos. É isso, muito obrigada. Foi um prazer conversar com a presidente Ivana, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, doutora Camila, defensora pública geral. Esse é o podcast Justiça Seja Feita, o podcast da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Como a presidente Ivana disse, dá para fazer mercado, dá para arrumar roupa e dá para mudar a Bahia também. Foi um prazer ter você com a gente. Você pode acompanhar o episódio completo lá no YouTube e os cortes no Instagram.